Olá, olá! Que satisfação poder estar com vocês em mais uma aula. É um prazer. Saiba que você nasceu para liderar e que Deus tem um propósito grande na sua vida. Se você faz parte desse grupo Alfa, se você está no Lidere, é porque Deus tem grandes coisas para a sua vida. E eu estou aqui para te encorajar, te impulsionar. Eu estou aqui para compartilhar com você aquilo que eu tenho comido na mesa dos meus mentores. Eu faço parte de algumas redes de mentorias pelo Brasil, fora a Verdade Igreja, que é a principal, e eu tenho me alimentado de coisas tão boas, tão maravilhosas, que eu não posso ficar com isso só para mim, eu preciso compartilhar com você. O que todo líder deve saber e deve fazer dentro de qualquer esfera ou segmento, dentro do ministério, na tua empresa, dentro da sua casa, no âmbito familiar, sendo um pouco redundante, em todas as áreas. O que eu tenho trazido para você, você pode e deve aplicar, porque aquele que não senta para aprender não pode ficar em pé para ensinar. Aquele que constrói a sua casa sobre areia, ele vai ver o vento levar. Então eu estou aqui para te dar um fundamento, criar uma plataforma para que você possa crescer e ser enriquecido em conhecimento. Mas a prática, ela é fundamental. A Bíblia vai dizer que aquele que não pratica o que aprende é como a pessoa que olha seu reflexo no espelho e logo esquece. Então nada adianta você não praticar. A psicologia, a ciência já tem nos ensinado que quando a gente ensina, de fato, a porcentagem ela é muito maior de aprendizado do que quando a gente aprende num primeiro momento. Então, 6 tópicos. O primeiro é: tenha conversas difíceis. Esse é o primeiro tópico e eu acho maravilhoso esse tópico. Agora, se puder escrever, anote aí. Toda conversa ela deve ser pavimentada pelo amor. Quanto mais as difíceis. Toda conversa deve ser pavimentada pelo amor, quanto mais as difíceis. Então, o líder, ele precisa ter conversas difíceis. Não tem como fugir desses diálogos conflituosos, desses momentos tão complicados. O fato é que muitas vezes, como líderes, nós queremos se esconder desses momentos. Mas essas conversas, elas são fundamentais e elas fundamentam um relacionamento de crescimento e confiança. Então, essas conversas, elas são importantes para expor sentimentos e emoções que geralmente ficam na superfície. Isso pode até ajudar eu e você a ter um discernimento melhor sobre os ruídos que estão acontecendo em nossos ambientes. Então, ter uma conversa difícil mostra o que muitas vezes a gente não consegue ver, mas ela é uma representatividade do amor. Ao contrário do que pode parecer, uma conversa difícil mostra que você ama quem você lidera. Sim ou não? Faz sentido? Porque se você não ama, você não quer ter esse tipo de conversa. Agora, quando você poda o seu discipulado, o seu amigo, o seu parceiro de ministério, quando você começa a trabalhar, começa a mostrar algumas coisas no coração dele, está mostrando amor. Eu sei que parece óbvio, mas a gente precisa muitas vezes chover no molhado e fortalecer alguns princípios. Agora vamos lá. Quando você evita uma conversa difícil, você passa um sinal para todo o grupo que tem algo que precisa ser resolvido, mas está sendo deixado de lado. E isso irá minar a credibilidade do todo. Poxa, tem um problema para resolver, mas você não lidera. Não importa se você lidera só uma pessoa, se você lidera 2, se você tem um problema para resolver e você posterga e você procrastina esse problema, quando você empurra com a barriga e quando você vive na cultura de não ter conversas difíceis e empurrar com a barriga, isso está passando uma mensagem para o coletivo. Qual mensagem?
Eu não gosto muito dessa expressão, mas eu vou usar aqui. Que você é um isentão, que você é um arregão. É um pouco feia essa palavra, né? Eu sei. Mas não me veio outra aqui na cabeça. Que você é um covarde. Essa seria a melhor expressão. Você é um covarde. Você não quer ter uma conversa difícil. Então, ter essa conversa difícil mostra e preserva a sua autoridade. Você precisa. Não tem como liderar e não ter conversa difícil. Se você não está disposto a liderar, a lidar com o problema, então talvez a sua hesitação seja o maior problema. A fuga seja o maior problema. Você querer escapar da conversa difícil seja o maior problema. Talvez você tenha medo, e isso é um sinal de um problema maior do que a conversa difícil. A hesitação de ter conversa difícil é um problema gritante no meio da liderança. As situações que nunca se resolvem automaticamente para o bem, se não houver uma interferência, todos os problemas tendem a piorar e tudo que você tolerar irá crescer. As situações, elas nunca se resolvem automaticamente para o bem. Eu ouvi uma frase do pastor Marcelo, e o Theo Hayashi ele repetiu, que dizia assim: quando você tem uma fissura na equipe de liderança, saiba que ela não se resolve sozinho. Aprendi que se você tem uma fissura no seu grupo, na sua liderança, na sua empresa, ela não vai se resolver. Você lembra de um carro que tem uma fissura no vidro? Aquela fissura ela só vai aumentando até que a PR te para e te dá uma multa porque você tem uma fissura no vidro. O que tem que fazer? Trocar o vidro. Mas eu aprendi que tem uma solução quando se trata de para-brisa, de um produto que você coloca e para, né? Ela para ali, né? Mas quando se trata de conflito, uma fissura na equipe, ela precisa ser resolvida. Muitas vezes usamos a desculpa de que amamos alguém e não queremos ter essa conversa desconfortável. Isso nada mais passa de um egoísmo sabotado pela tua alma e pelo medo. Você precisa resolver e, digo mais, precisa ser implacável com comportamentos contrários à sua visão. O desdém, o ruído, a falta de comprometimento vai crescer e você precisa ter essa conversa difícil. Imagina que você está diante de uma situação e o camarada, ele baixa a cabeça, ele cruza os braços, ele faz uma negativa com a cara, ele está explícito na leitura corporal que ele não concorda contigo. Você tem duas alternativas. Você chama ele e pergunta o que está acontecendo, onde foi que você errou, o que ele não concordou, ou você faz de conta que não vê o comportamento do seu liderado e a vida que segue. Só que esse ruído, ele vai aumentar. Ou talvez o diabo pegue um megafone e coloque na boca desse camarada que vai fazer todo mundo ouvir o ruído dele. E aí vai criando as contendas, as facções em qualquer segmento. Não é só dentro da igreja, o que eu estou te oferecendo aqui é muito mais amplo. Ei, olha para mim, presta atenção. Leva isso para a sua vida. Tenha conversas difíceis. O segundo ponto, vamos correr, que já passou 6 minutos. Segundo ponto, faça reuniões incríveis. Quando eu estou falando sobre reunião, talvez você diga assim, pá, de novo reunião na igreja. De novo, reunião na empresa. Não tem como viver sem reunião. Elas são imprescindíveis, elas precisam acontecer. A reunião serve para o bem todo. Não tem como você ser um líder e não fazer reunião. Jesus, ele tinha os 70, ele tinha os 12 e ele tinha os 3. Além dos 3, tinha o Espírito e Deus, a Trindade. Sempre em reunião, o tempo todo, Jesus se retirava para uma reunião com o Pai, para um tete-a-tete. A reunião faz parte da liderança e da vida. Mas eu não gosto da até calafrio. Talvez você tenha tido uma experiência ruim com reunião, mas eu estou aqui para mudar isso. A reunião precisa ser algo gostoso, porque a reunião ela é composta de pessoas. E se você não quer estar na reunião, você não quer estar na presença de algumas pessoas. Talvez você sediou muita reunião com o chefe, não com o líder. Primeiro ponto. Talvez você foi martirizado numa reunião, então está na hora de você ser curado numa reunião.
as reuniões, elas devem e elas precisam, você tem que participar e você tem que fazer reunião, independente do ministério que você está. Outro dia eu falei com o irmão do estacionamento, eu falei, você precisa fazer reunião com o pessoal do estacionamento e você precisa dar as diretrizes, tem que ter, em todo o departamento. É fundamental enxergarmos as reuniões como algo essencial para o que fazemos. Elas não podem ser encaradas como uma penitência. É impossível liderar igreja, empresa, qualquer segmento sem reunião. As reuniões devem ser ótimas conversas e elas devem ser produtivas e elas devem ser para dar diretrizes, resolver conflitos, fazer projeções do futuro e pode ser uma reunião mais descontraída, pode ser algo mais informal, mas todas elas têm que ter horário de começar, horário de terminar, pontualidade e diretriz. Agora foi legal, né? Toda reunião precisa disso. É complicado você ter uma reunião para as 8 e ela começar às 8h40. É mais complicado ainda você começar uma reunião às 8 e a pessoa achar que ela vai sair 9h30, ela sair às 11 com outro compromisso ou com um filho pequeno em casa chorando. Então você precisa ser claro com as suas reuniões. Filtre o que é verdade e toda reunião ela precisa ser produtiva. Dentro de uma reunião a gente vai ver muitas questões e diante dessas questões você vai se deparar com questões que vai estar em cunho pessoal e que vai estar em cunho empresarial. Vai ter aquele que leva a crítica para a sua identidade e aquela pessoa mais madura que separa a atitude da pessoa. A reunião ela serve para lavar roupa suja. Ela não serve para julgamentos, mas para apontamentos produtivos. As nossas reuniões, elas têm que ser o lugar onde a gente seja resolutos, onde a gente resolva o que tem que resolver, se ame e se perdoe. Fechou a porta, vida que segue, o que ficou, ficou, o que aconteceu, aconteceu, vamos para a próxima etapa. Mas por quê? Porque senão você nem vai chegar na segunda reunião. Você vai começar a carregar algo e você vai cair naquilo que John Bevere, no seu livro A Isca de Satanás, descreve como a ofensa. O diabo está sempre com o anzol, esperando você morder a ofensa e quando você morde, ele traga você. Então, sempre separe a atitude da pessoa. Você precisa produzir no seu time uma cultura sem mimimi. Por mais que essa seja uma marca do brasileiro, a cultura do céu, ela não aceita a cultura de nenhuma plataforma terrestre. Deixa eu explicar algo para você. Qual é a cultura do céu na sua casa? Qual é a cultura do céu no seu ministério? Qual é a cultura do céu no seu casamento? Quando você casou, você tinha suas manias, seus costumes, seus jeitos. E a sua esposa também. Mas quando vocês se casam, vocês juntam tudo, um começa a lapidar o outro, a moldar, e ali vocês vão criando um terceiro núcleo de cultura. Tem a cultura A, a cultura B, e vocês dois juntos, moldados, crescendo dentro do casamento, começam a gerar uma terceira cultura que vai ser exportada para o filho de vocês. Sim ou não? Então, dentro da igreja, você vem com a sua cultura, seu sistema de crença, aquilo que você aprendeu, mas você sabe, ou melhor, você deve saber que a cultura que vai prevalecer em uma reunião e deve prevalecer na sua vida não é a sua cultura, nem o seu costume, nem o seu jeito, mas a cultura do céu. Então, não podemos deixar de falar a verdade com medo de ofendermos uma pessoa em reunião. No entanto, nós também não devemos exercer uma liderança autoritária. O que é uma liderança autoritária? Vocês calam a boca que agora eu vou liderar.
A reunião ela deve ser fundamentada e pavimentada no amor. Lembra a primeira frase lá em cima? Isso não pode sair da sua cabeça, tem que virar um chiclete na sua alma. Um ambiente com esse tipo de liderança autoritário é um ambiente inseguro onde ninguém expressa o que sente, porque todo mundo tem medo de uma possível retaliação. A caderneta preta. Sabe aquela coisa? Se eu falar alguma coisa, o pastor vai colocar o meu nome lá, ele vai me sacar daqui, e daqui a pouco ele vai me excluindo. Verdade de igreja não trabalha desse jeito. Volto a falar sobre a cultura. A nossa cultura é do alto. É graça, é amor, e deixa eu entender o teu coração. Essa palavra você vai ouvir muito da minha boca. Deixa eu entender o teu coração. Deixa eu entender o que passa na tua mente. Deixa eu entender por que você quer isso e por que você está falando isso. Deixa eu entender o teu comportamento. Me faça entender a tua alma, a tua vida, que com certeza eu vou poder te ajudar. Ainda falando sobre cultura, comece e termine com pontualidade. A cultura é um rio que tem margens e a gente precisa sempre estar apontando as arestas. Ela precisa começar, ela precisa terminar, ela tem que ter um propósito. Terceiro, pratique a liderança direta. Do púlpito ou do ponto mais elevado, você exerce a liderança indireta. Fora dela, a gente exerce a liderança direta com as pessoas. E nós podemos ver isso de forma bem clara no ministério de Jesus, quando ele envia aquela turma. Vão de 2 em 2, não leve isso nem aquilo, e bate palma lá, e se não acertar lá, bate a poeira do pé. Mas ele tinha a sua liderança direta com aqueles que estavam mais próximos. Então, com aqueles mais próximos, você como líder tem que empoderar, tem que ensinar, tem que ser o pastor e tem que ser o coach. Ah, eu não gostei dessa palavra. Então vamos lá. O que significa coach? Coach significa um treinador. Você precisa ser o pastor que cuida, que apacenta, que restaura, que vai no coração, que acolhe, mas você precisa ser o treinador. Vamos que você consegue. Você foi feito para um propósito, tem algo muito maior te esperando. Não está errado. Você é aquele que cuida, mas é aquele que empodera, é aquele que envia. Você é aquele que pastoreia, mas é o apóstolo também, o emissário. Você é o evangeliza, mas você também é o profeta da vida dele. Você consegue entender o que eu quero dizer? Então a liderança ela tem que ser direta. Pratique a liderança direta. Uma forma prática de ter essas conversas é estruturá-las em o que, por que e como. Qual é a tua meta? Onde você quer chegar? O que você anseia? Como você vai chegar até lá? E você precisa voltar nesse ponto. Como você vai fazer isso? O que você tem feito para chegar lá? Pastor, mas isso parece ser tão óbvio? Sim, mas muitas vezes a prática ela fica aquém. O como vai vir como feedback em via dupla. Pegue os feedbacks do que eles estão fazendo. Como estão fazendo? O líder não anseia por feedback. O líder que não anseia por feedback tem a tendência de se isolar com o crescimento. O feedback não é para te matar. O feedback é para te enriquecer. É para te levar para um outro nível. É para trabalhar na sua alma. O feedback é o teu aliado, não é o teu adversário. Aumente a sua comunicação com os seus subordinados. Sem elas, eles irão se sentir usados apenas como um meio para o fim. Mas quando você se comunica frequentemente com eles, depositando algo na vida deles, operacionalmente e espiritualmente, eles se sentirão crescendo e se desenvolvendo. O teu liderado, ele tem que ter a certeza que você está fazendo de tudo que você pode para empoderá-lo. Ele tem que se sentir confiante que você quer que ele cresça, não para ele, mas para o bem dele. Então, quando eu preparo esse material, não é pensando em você produzir dentro da igreja, é pensando em você produzir para o reino e para a tua vida,
Porque hoje eu estou aqui e amanhã eu já não estou. Hoje eu estou vivo, eu não tenho garantia do amanhã. Hoje eu sou pastor da Verdade Igreja de Beltrão, amanhã eu posso estar em Miami. Né? Quem sabe Deus coloca lá o André Fernandes para ser o meu auxiliar. Eu estou brincando. Mas é só um exemplo que nada disso aqui é meu. Não é o império do pastor Bill. Não, é o reino. O que eu estou propondo para você é muito mais nobre. Então, não se feche no seu mundinho de achar que é algo para ele. Não, é algo para ele, o Senhor dos Senhores. Construa, quarto e último ponto, construa equipe. Mais do que montar um time funcional e eficiente, você precisa construir essas pessoas. Quando alguém está sobre minha liderança, precisa estar recebendo algo que vai desenvolvê-las. Na liderança direta, pega o link aqui. Você precisa construir equipe. O pastor Rui Boto, um pastor da Hillsong em Portugal, ele vai dizer que um dos quesitos básicos para ser um líder na igreja dele é construir equipe. Então, se você cuida, por exemplo, de um ministério dentro da igreja, construa equipe. Você cuida da gastronomia, por exemplo, construa equipe. Mas como, pastor? Você vai cuidar de tudo que é doce. Quando eu falar em doce, festa, evento é com você. Eu vou dar o valor e você é de salgado, você é bebida. Já tem 3 equipes. Dá para criar mais uma? Dá, o pessoal da limpeza. Tem gente que gosta, tem gente que se esquiva. Então, quarto ministério, você vai cuidar aqui da limpeza. Vamos criar o quinto ministério dentro da gastronomia. Você vai cuidar da organização, da etiqueta, os pratos, os garfos, as colheres. 5 ministérios dentro da gastronomia. Mas para que tudo isso, pastor? Uma pessoa só não pode fazer tudo? Pode, mas estamos trabalhando em equipe para descentralizar. Quando todo mundo carrega um pouquinho do peso, fica leve, não fica pesado. E a ideia é leveza, simplicidade e excelência. Pegou a visão? Nós temos uma cultura. A excelência faz parte da nossa cultura. Estamos caminhando para lá. Agora, vamos caminhar mais um pouquinho? Então, construa equipe como um pastor e como um treinador. Agora, o penúltimo ponto, seja repetitivo. Fale. Se a sua empresa ela não tem uma visão, ela precisa ter. Ela precisa ter uma visão clara. Essa visão ela precisa estar estampada na parede, ela precisa estar num lugar onde todos os funcionários, quando entrem, olhem para a visão. Se eu tivesse uma empresa no secular, eu ia, vocês todo dia entram, e eu ia, volta e meia, olhar para um deles com uma nota de 100 no bolso e dizer assim, qual é a visão da nossa empresa? E se ele falasse de qual está o teatro, eu ia dar o 100zão para ele. Só para inspirar e motivar e encorajar todos os demais. Onde você quer chegar? Você precisa repetir a visão daquilo que Deus colocou no teu coração. Seja repetitivo. Qual é a nossa visão? Qual é a visão da nossa igreja? Você sabe? Se você parou para pensar, é porque você não sabe. Porque a nossa visão é ser uma igreja relevante no local onde está inserido, alcançando pelo menos 1% da sociedade ou da cidade, melhor, levando as pessoas a crescerem na graça, no conhecimento. Essa é a visão da nossa igreja. Levando eles a entrarem, usufruírem e implantarem. Então você entrou na Verdade Igreja, você está usufruindo e você também está no degradê, implantando. Um grupo pequeno, ministério, amando, servindo. Não é uma igreja com a síndrome dos 3 S. Salvo, sentado, satisfeito. Não, Verdade Igreja não é esse ambiente onde você vai sentar e vai ficar. Aqui eu vou te incomodar para você colocar a mão numa vassoura que seja. Você está nesse lugar. E como pastor, como treinador, eu quero ver você vivendo os melhores dias da sua vida. E só existe uma forma de viver os melhores dias de nossas vidas, cumprindo o nosso chamado. Pastor, mas eu nem sei qual é o meu chamado. O teu chamado envolve uma coisa: amar o teu próximo e servir. Ponto. Você tem que saber que o teu chamado não é para você. Nenhuma árvore dá fruto para si. O teu chamado é para alimentar o outro, é para servir o outro.
Amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então, se você tinha dúvida do teu chamado, não tenha dúvida, tenha convicção e certeza. Mas qual é o passo da vez então? Servir. E você já está servindo, porque senão você nem estaria assistindo esse vídeo. Ótimo. Como é que eu posso servir mais? Me doando mais, aprendendo mais, renunciando mais. E eu vou parar por aqui. Seja repetitivo, repetitivo. Para onde nós estamos? Qual é a cultura da nossa igreja? Tem uma cultura, tem um quadro lá na parede. Qual é a missão? Tem uma missão, tem uma visão, tem valores, tem uma cultura. Então, se você notar, a nossa igreja ela é forte no quê? Voluntariado, serviço, excelência. A gente não faz melhor porque nos falta recurso para fazer melhor ainda. Mas conforme a igreja vai crescendo, os recursos financeiros vão entrando, a gente vai fazendo melhor ainda. Há pouco tempo a gente comprou uma câmera, a gente não comprou qualquer câmera, a gente comprou uma das melhores câmeras. Não era a top, porque aí já fala de 100 mil para cima, mas não era a mais inferior. Os nossos computadores, a iluminação, agora a gente comprou um climatizador, mas não porque é um ar-condicionado. Ixi, aí eu explico em outro momento, mas a gente comprou o melhor. Então, tudo dentro de uma responsabilidade e de uma gestão de custo-benefício, entendendo o momento de todas as coisas. Por que eu não invisto mais ali? Por que eu não coloco um piso, um porcelanato? Porque não é a hora, não é o momento, o local não é nosso, temos data de validade ali, por aí vai, eu não vou te explicar. Mas seja repetitivo. O bom exercício é você fazer declaração da sua visão e escrever pelo menos 8 vezes de maneira diferente. Eu estou falando da tua empresa, tá? Tem uma visão? Pastor, a minha empresa nem tem uma visão, mas tem que ter. Quem você quer alcançar? Né? Por exemplo, você tem um consultório, seja médico, odontológico, ou você é um advogado. Quem você alcançar? Qual o propósito? Qual a missão? Aonde você quer chegar? Como você vai fazer para chegar? Qual a sua proposta? Isso tem que estar claro para você, para a sua equipe. Vamos lá? Bacana demais, né? Tá gostando do material? Que bom! Como líder, você tem responsabilidade de ressignificar o sacrifício das pessoas que trabalham debaixo da sua liderança. Assim, você também irá ganhar a guerra da narrativa contra o cansaço, o desânimo e pedras do caminho. Sempre traga à tona a narrativa espiritual. E eu já estou caminhando para o fim. Repita constantemente a verdade da mordomia. Qual é a verdade da mordomia? Presta atenção. A verdade da mordomia, ela entra entre princípio de posse. Você não é dono de nada. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aquele que nele habitam. Salmo 24. Temos que multiplicar aquilo que está em nossas mãos. Vamos caminhar. Prestação de conta um dia. Vamos prestar conta de tudo que Deus colocou para a gente fazer e recompensa. Só Deus pode dar a recompensa que de fato a gente, entre aspas, merece. Colossenses 3, 23 ao 24 vai dizer: tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração, não como a homens, sabendo que recebeis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Nós somos mordomos dele o tempo todo. Tesouro, talento, tudo aquilo que a gente possui, um dia nós vamos prestar conta para ele. Gente, sempre repita constantemente a verdade da mordomia. Eu estou falando no sentido cristão com cristão, tá? Claro que isso aqui você não vai conseguir aplicar no âmbito, na esfera empresarial, fora da igreja. Esse tópico aqui, né? De repetir o princípio da mordomia. Sim, se você tiver cristãos trabalhando com você, olha, é tudo dele, é para ele. Claro que você precisa ser justo também, pagar um salário decente, né? Fechando aspas aqui. Último ponto. Traga o significado
traga significado ao sacrifício. As pessoas muitas vezes esquecem o que estão fazendo e para quem elas estão fazendo. Elas esquecem. Então você tem que trazer, olha, não é para nós, é para Ele. É tudo para Ele. Não é para o pastor, não é para mim líder. Eu sou líder da base apoio, né? É uma base grande, né? Uma base que ela pega ali os boas-vindas, o pessoal da recepção, o pessoal que arruma as cadeiras. Nossa, essa base é maravilhosa. Não é para aquele líder, nem para o outro líder. Não, eu estou fazendo para Deus. Então, traga significado. As pessoas querem significado ao sacrifício, então a gente precisa lembrar elas. Eu concluo aqui com uma frase do Theo Hayashi. Ele estava numa conversa e alguém leva ele no cemitério e falou assim, um dia você vai morrer e vão te colocar dentro de uma caixa. Então, enquanto viver, não se permita viver dentro de uma caixa. E eu concluo com aquilo que eu falei para você no começo do vídeo. Toda conversa deve ser pavimentada pelo amor, quanto mais as difíceis. E para isso, faça reunião, repita, construa equipe, seja construtivo nas suas reuniões, repetitivo e traga sempre o significado do sacrifício. Dele, por Ele e para Ele vivemos, existimos e nos movemos. Estamos em movimento. Não é apenas uma igreja, uma companhia de heróis. Deus te abençoe.